Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Hoje nós queremos desmistificar tudo relacionado à prevenção à cárie e problemas da gengiva. E eu quero separar com vocês aqui alguns tópicos que são bem interessantes. Para que uma cárie aconteça, ela precisa de praticamente 4 coisas. Uma delas é o dente, outras são as bactérias, o açúcar e o tempo. E nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas coisas, tá certo? Eu vou começar falando sobre o dente. Pessoal, para que aconteça cárie, precisa haver o dente, é claro. Se você perdeu todos os dentes e usa uma prótese, a cárie não existe em prótese. Existe tártaro, a prótese pode estar mal adaptada e inflamar a gengiva, mas cárie mesmo, ela precisa de um dente para acontecer. O que é a cárie? A cárie é quando o ácido das bactérias, vamos dizer assim, o xixi das bactérias, né? E olha que temos bastante bactérias na boca e a gente vai falar disso num segundo módulo. Esse xixi, não é xixi, claro, mas para simplificar a nossa frase aqui, ele destrói, como naqueles desenhos animados, você sabe que você tem um ácido que você derrama em cima de uma mesa e de repente abre um buraco, né? É mais ou menos assim em relação ao dente. Os nossos dentes, eles são destruídos a partir desses ácidos. Quando o ácido ele toca no dente, gradativamente, ele vai, é como se fosse dissolvendo o dente. O dente vai ficando amolecido e vai perdendo a estrutura dura dele, o esmalte e depois a dentina. E alguns perguntam, o dente, ele tem dente mais fraco, tem dente mais forte? Tem algumas pessoas que ficam perguntando isso assim, porque meu filho, ele não escova os dentes e não tem cárie. Bom, de certa forma, pessoal, eu fui um pouco assim. Eu vim aprender a escovar os dentes na faculdade, apesar de ter um pai dentista, mas que não se preocupava tanto com essa questão aí da prevenção, né? Ele acreditava mais na prevenção de uma forma mais antiga, que dizia que o flúor aplicado em 6 meses ele protege os dentes. Hoje a gente sabe que não é bem assim. O flúor ele dura no máximo 12 horas na boca, não mais que isso. Então não é uma grande coisa fazer a aplicação de flúor, ele não vai deixar o dente mais forte ou o dente mais fraco, pelo menos não durante muito tempo. Com pouquíssimo tempo, o flúor pode prevenir a cárie, porque ele fortalece aquela estrutura. É como se deixasse o esmalte do dente mais duro, mais forte. A grosso modo é basicamente isso. E esse dente ficando mais duro, mais forte, ele se previne contra aquele ácido que a gente chamou do xixi das bactérias, né? Pois bem, então o flúor ele pode ser utilizado, já que a gente está falando um pouco sobre flúor? Pode. Mas fazer aquelas aplicações que se fazia antigamente nas escolas e dizia assim, você vai passar 6 meses protegido, isso não é verdade. O flúor, ele passa no máximo 12 horas na boca, não mais que isso. Então o flúor chega até o dente, ele protege o dente e depois ele vai embora. Por isso que hoje tem flúor em cremes dentais, em líquidos para bochecho, mas porque eles não duram muito mais do que 12 horas. Você pode usar o flúor? Pode e até deve, mas sabendo que ele não é a estrela principal do filme. Como a gente dizia quando era criança, não é o artista principal, né? O dente da gente ele pode ser mais fraco ou mais forte do que outras pessoas? Não necessariamente. Existem algumas doenças que podem acontecer, como a melogênese imperfeita, entre outras coisas mais, mas isso é muito raro, então eu não vou ficar falando muito sobre isso. Eu acho que isso daí, para a grande massa, hoje a gente precisa falar de coisas mais concretas que acontecem no dia a dia. O que acontece é que algumas pessoas têm o tipo de saliva que ela protege mais o dente. As salivas que são mais ácidas, naturalmente, isso a gente herda dos nossos pais, elas têm uma tendência maior de permitirem que as cáries aconteçam. Porém, aquelas salivas que são um pouco mais básicas, que é o contrário da acidez, como a gente viu lá na química do 2º grau, elas protegem mais em relação às cáries.
E aí você tem menos cáries. Aí as pessoas dizem, não, tem os dentes mais fortes. E, na verdade não é o dente que está mais forte, mas é a saliva que protege mais. E essa saliva a gente não pode alterar. Ah, eu tenho uma saliva ácida, mas agora eu quero que ela não seja mais assim. Não, infelizmente isso não vai acontecer. Como eu estava falando para vocês, eu mesmo fui assim, eu tenho uma saliva bastante básica. E qual é a diferença entre uma saliva ácida e outra básica? Bom, a saliva ácida provoca mais cárie, como a gente viu. E a outra protege mais. Porém, depois de uma certa idade, da fase adulta, a gente começa a formar muito mais tártaro, que são aquelas pedrinhas que ficam grudadas nos dentes. Então tem que se ter cuidado. É meio como diz aquela frase, pessoal: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pois bem, nós temos... Se você tem uma saliva ácida, vai ter mais cáries. Se tem uma saliva básica, vai ter mais tártaro e mais tendência de problema periodontal, que é um problema que inflama a gengiva, tudo isso causado por aquelas bactérias também, usando o açúcar, mais ou menos como aconteceria com a cárie, só que a cárie é no dente e o problema periodontal, ou a famosa piorreia, como as pessoas chamam, acontece na gengiva e no osso, e não no dente. Pois bem, aí outras pessoas perguntam assim, além dessa história de dente fraco ou dente forte, que a gente já percebeu que não é bem isso, né? Alguns têm até o privilégio de ter uma saliva que ajuda, mas a grande maioria não tem. Então o negócio é escovar mesmo, tem que caprichar na escova, e a gente vai chegar lá para falar sobre tempo. Vai ser no outro módulo que a gente vai falar sobre o quarto ponto, só relembrando, são dente, bactérias, açúcar e tempo. Precisa dessas 4 coisas para que aconteça cárie. Hoje, nesse momento agora, a gente está falando nesse módulo basicamente sobre o dente. E cigarro, ele provoca mais cárie? Não, o cigarro em si não provoca mais cárie. Porém, o cigarro ele pode comprometer a estrutura do dente, além de, claro, ficar mais feio também, porque fica mais escurecido. Ele não vai provocar mais cárie, isso não. Para que aconteça cárie, precisa ver essas 4 coisas que eu falei. A gestante, ela tem... os dentes ficam mais fracos durante a gestação. Eu me lembro que uma vez alguém falou assim, não, é porque o bebê ele precisa de mais cálcio, ele rouba cálcio dos dentes. É uma coisa meio engraçada, né? Tipo como se fosse um bebê roubando o cálcio dos dentes da mãe. Mas isso não acontece, não é dessa forma. Mesmo em pessoas que sofressem de uma desnutrição muito grande, pessoas em comunidades, em países que se passa fome, pessoal, que não se come, em que as pessoas têm uma deficiência de comida muito grande, ainda assim o cálcio dos nossos dentes não é retirado. A gente pode perder cálcio até dos ossos, mas não dos dentes, não do esmalte. O cálcio do esmalte, depois que ele é formado, não se tira mais. Então, resultado, na gravidez, o dente vai perder cálcio? Não, ele não vai perder cálcio. O que acontece é que a grávida costuma comer mais vezes, e a gente vai falar isso no outro módulo, mas o dente não fica mais fraco. E a gestante, ela precisa ingerir flúor? Não, ela não precisa ingerir flúor, porque quando o bebê nasce, ele nasce com somente 4% dos dentes de leite calcificados, ou seja, quase nada, e aquele flúor não serviu para nada. Então, flúor, hoje em dia, essa história de gestante tomar flúor, ou de bebês tomarem flúor quando são muito pequenos e crianças também, não é assim, não funciona, não está adequado. Tá? Então os dentes eles precisam na verdade ser cuidados, mas assim, para que eles sejam cuidados, a gente precisa relacionar as outras 3 coisas, a questão das bactérias, do tempo e do açúcar. Agora, nesse momento, eu só queria deixar claro para vocês como funciona o dente de uma pessoa. Vocês já sabem, não tem dente mais fraco ou mais forte, tem até a saliva. Você pode ajudar com certas soluções, como o de flúor, por exemplo, deixando mais duro durante algum tempo, não mais do que algumas horas, mas você não vai perder esse cálcio, a não ser, claro, que seja com certas estruturas como, por exemplo, quem gosta de Coca-Cola. A Coca-Cola é uma delícia, se você botar um limãozinho dentro, então fica uma delícia. A Coca-Cola é extremamente ácida. Eu costumo brincar dizendo que a Coca-Cola é como se fosse cárie enlatada, né? E quando você toma Coca-Cola, a acidez é muito grande e o dente tende a ficar mais amolecido na superfície. Por isso que a gente até vai, quando for falar sobre escovação, a gente vai dizer que se você toma uma Coca-Cola, você não deve escovar os dentes imediatamente,
porque os cristais do esmalte do dente, eles estão meio soltos, meio amolecidos, e você tem uma chance maior de destruir aqueles cristais, consequentemente fazendo com que o dente seja perdido, a estrutura seja perdida, como se fosse uma cárie, sem ser cárie, porque a cárie é provocada pelas bactérias, tá certo? Então, no total, era isso que eu queria falar para vocês agora sobre dente. No próximo módulo, nós conversaremos um pouco mais sobre o outro tópico que a gente falou agora há pouco, que seria as bactérias. As bactérias, nós vamos conversar um pouco sobre isso no próximo módulo. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. Estamos apresentando Papo Saudável, uma conversa onde saúde é levada a sério. Oferecimento Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Bom, hoje nós estamos falando sobre prevenção à cárie e problemas de gengiva. E no primeiro módulo nós falamos bastante sobre o dente, que não existem dentes mais fortes ou mais fracos, que você pode inclusive ajudar com flúor. O flúor ele pode ajudar a deixar o dente mais fortalecido, porém é por poucas horas e não com 6 meses como se pensava antigamente. E a gente descobriu também que a saliva que a gente herda dos nossos pais ou nossos avós, eles nos ajudam ou não a ter mais cárie ou a ter mais tártaro. Vocês devem se lembrar bem disso daí. Bom, agora nós vamos entrar no segundo módulo. E no segundo módulo nós vamos falar sobre bactérias. Bom, que são bactérias e o que é que elas estão fazendo na nossa boca? As bactérias, elas são seres que podem causar doenças, mas também podem nos ajudar. Existem bactérias, por exemplo, no nosso estômago e intestino que nos ajudam a fazer digestão. Na boca não é diferente, nós temos bactérias boas e bactérias ruins, digamos assim. Dos centenas de tipos de bactérias que temos na boca, as que mais são agressivas para as doenças da boca são pelo menos 15 tipos. E essas bactérias, elas estão normalmente elas se fixam normalmente aos dentes ou alguma estrutura dura, né? Para que um bebê, por exemplo, que não nasceu dente ainda, ele não tem bactérias tão agressivas. E aí vem a primeira dica. Um bebê, às vezes as mães querem dar um beijinho, um selinho, né, como a gente chama, na boca do bebê. Por favor, não façam isso. A boca de um adulto, né, que tem dentes ou alguma estrutura dura na boca, como próteses, ela vai ter bactérias muito mais agressivas, muito mais destrutivas. E se você é um bebê que não tinha tido contato ainda com aquelas bactérias mais agressivas, que são seres microscópicos, não dá para a gente ver, não dá para a gente olhar para uma superfície como essa e dizer assim, isso está cheio de bactérias ou não tem bactérias. Isso não existe. As bactérias são microscópicas, a gente só poderia vê-las no microscópio. Então na boca, acredita em mim, tem centenas de tipos. E aí então você beijou a boca do bebê. O que é que vai acontecer? Você vai transmitir para aquele bebê bactérias que ele não deveria ter, pelo menos não naquele momento. Para você terem uma ideia, em algumas culturas, em algumas comunidades, as pessoas costumam, por exemplo, o bebê está com uma chupeta, ou bubu, como a gente chama aqui na nossa região, e ele caiu no chão, e a mãe que está distante de algum lugar que ela possa lavar aquilo ali numa pia, ela coloca na boca e limpa, no pensamento de que ela vai estar pegando aquelas bactérias mais agressivas e colocando na boca delas. Pois bem, se você pegasse aquele bubu ou aquela chupeta que caiu no chão e colocasse na boca do bebê, seria menos agressivo, seria menos ruim, digamos assim, do que aquela chupeta ou bubu que foi para a boca da pessoa. A nossa boca, ela realmente é bem complicada
ela é bem suja. Alguns dizem até que a situação do nosso organismo, o lugar mais sujo que você possa imaginar, a boca ainda venceria isso. Então, todos nós, não adianta a gente achar que, porque eu escovei os dentes agora, estou com a boca super limpa. Não é bem assim. As bactérias estão escondidinhas em alguns lugares e por isso é interessante fazer uma visita ao dentista regularmente, para que a placa bacteriana, ou biofilme, que é uma camada muito fina que fica de bactérias presa ao dente, e essas bactérias estão lá só esperando os açúcares, que vai ser o terceiro módulo que nós vamos falar sobre essa questão de prevenção. Então as bactérias, elas ficam grudadinhas nos dentes, esperando para produzirem o ácido, como a gente chamou lá no primeiro módulo de o xixi das bactérias, para destruir os nossos dentes e também para inflamar a gengiva, porque 2 dias do contato do ácido daquelas bactérias, daquele xixi das bactérias com a nossa gengiva, já pode provocar sangramento. Então você começa a perceber que você vai escovar os dentes e você cuspiu sangue. E aí a tendência de ter medo, opa, tô com medo porque saiu sangue. O que é que você faz? Você não escova mais naquela situação. E aí quando você não escova mais, você vai juntar mais placa bacteriana, ainda mais biofilme, ou seja, mais bactérias, vai inflamar mais ainda, e é assim que se começa a tal da piorreia, que é quando a gengiva está inflamadinha e ela vai permitindo que esse ácido aprofunde e chegue lá no osso que está debaixo. Aí o dente que está sofrido, coitado, porque ele perdeu parte da gengiva, parte do osso, começa a ficar amolecido e tem que ser extraído. Essa é a tal da piorreia. Como é que se cuida de piorreia? Como é que se cuida de cárie, pessoal? Limpando. Então as nossas bactérias, elas precisam ser, dentro do possível, retiradas ou mortas dentro da nossa boca. Por isso, a escovação. Quando nós vamos escovar os dentes ou usar o fio dental, o que é que a gente está fazendo na verdade? A gente está tirando aquele biofilme, que é aquela camada muito fina que fica grudada nos dentes e que vai provocar cárie, que vai provocar inflamação de gengiva. Então aí vem a primeira dica sobre escovação. O ideal é que a escovação seja feita no máximo 10 minutos depois que você come alguma coisa. Porque nesses 10 primeiros minutos, de 5 a 10 minutos, as bactérias não tiveram tempo ainda de produzir ácido. O ácido não foi produzido em grande quantidade. Isso significa que ainda não começou a amolecer, digamos assim, a superfície do dente. Então, quando você comer alguma coisa, qualquer coisa que seja, não importa a quantidade, você vai lá e antes de passar 10 minutos, escova os dentes. Mas eu esqueci de escovar os dentes e só fui escovar meia hora depois. Serve? Bom, servir serve. Não é tão bom quanto se você tivesse escovado nos 10 primeiros minutos. E é claro, como a gente falou no primeiro módulo, se você gosta de alimentos muito ácidos, como por exemplo Coca-Cola, a tendência é que você não escove naqueles primeiros 10 minutos, que aí é o contrário. Lembre-se, você tomou Coca-Cola agora, tá cheio de ácido, já agora, não precisa de 10 minutos não, é já agora, nesse momento. Então não escove imediatamente, deixa passar algum tempo, de 20 a 30 minutos, para que a saliva consiga compensar isso. Tá certo? Então, bactérias, elas vão se grudar principalmente se a gente tiver uma superfície mais porosa. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ter uma restauração, uma obturação, como a gente chama, né? E existem hoje basicamente 3 tipos de obturações. A obturação de amálgama, que é aquela prateadinha, que ela é mais feia, porém ela é muito boa. Inclusive, se ela for bem polida, tem uma tendência de durar, às vezes, décadas de vida, sem você se preocupar com infiltrações de cárie. E existe também a porcelana, que é linda, maravilhosa, da cor do dente, duro, extremamente duro e resistente, e funciona da mesma forma, extremamente bem polida, vai durar provavelmente décadas na boca do paciente. Agora, existe também a resina, que é aquele material mais comum em consultório, que ele é da cor do dente, ele é bonito, porém ele é mais poroso, ele tem mais poros, significa que é mais fácil de juntar bactérias. E aí, nesse caso, se não for feito um excelente polimento nessa resina, essas bactérias vão poder ficar fixadas lá, gerando mau gosto, mau hálito e também cárie. E tem um detalhe sobre as instalações de resina, porque elas contraem, é como se elas encolhessem.
Então, no que elas encolhem, infiltram uma brecha microscópica, mas que as bactérias entram lá. E por isso a infiltração de cárie, ou seja, acontecer cárie de novo naquele dente que foi tratado com resina, é muito mais comum do que nas restaurações de amálgama, que é o prateadinho, do que nas restaurações de porcelana. Então, você quer uma restauração que dure bastante tempo, você vai precisar que seja de amálgama ou de porcelana. As resinas duram menos tempo, principalmente por causa dessa contração. Mas independente do que seja, tem que ser extremamente bem polido para juntar a mínima quantidade de bactérias possível. Nós temos também próteses que são colocadas. Imagina uma prótese de grampo, por exemplo. O quanto de bactérias ela vai juntar entre o grampo e o dente. Por isso que a gente diz que o ideal numa situação como essas é que sempre que possível você coloca, por exemplo, implantes e não use próteses removíveis. As próteses removíveis, elas juntam muito mais bactérias. Outro lugar que junta bastante bactéria, a língua. Vocês sabiam que a língua, pessoal, ele é responsável por 70% dos casos de mau hálito? É a língua. Então, sempre que possível, tenta limpar a língua. Como é que se limpa uma língua? Passando uma escova em cima? Serve para nada. Eu costumo comparar a língua com uma esponja daquelas que você lava prato. Imagina que você vai lavar o seu prato, que você acabou de almoçar, e você usou uma esponja, e depois você quer limpar a esponja. Como é que você limpa a esponja? Você passa a escova? Não, você espreme aquilo ali com sabão, de preferência. A língua é do mesmo jeito. Se eu quiser limpar, eu tenho que espremê-la. Ô Giovanni, como é que se espreme a língua? Pois bem, existem alguns limpadores de língua na forma de uma letra U, né? E esse U você colocou sobre a língua, e quando você prende embaixo e puxa para frente, você espreme aquela língua e vai sair uma gosma amarelada que a gente chama de saburra lingual. E aquilo é cheio de bactérias e é fedorento também e causa mau hálito na boca, além de que as bactérias são um acúmulo para gerar outros problemas, como a cárie, que a gente estava falando agora há pouco, inflamação de gengiva, em alguns casos gastrite. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a gastrite ela pode ser recidivada. Você estava com gastrite, foi no médico, o médico tratou a gastrite, de repente 1 mês depois ela volta, 2 meses depois ela volta, porque tuas bactérias da boca estavam retroalimentando, fazendo com que aquela gastrite voltasse a acontecer. Então, a necessidade de limpeza, escova, fio dental, é importantíssimo isso, é necessidade fantástica, precisamos fazer isso adequadamente. A escova limpa metade dos dentes, o fio dental limpa a outra metade, tá certo? Então, hoje, nós encerramos com esses 2 tópicos. Falamos sobre dente e falamos agora sobre bactérias. Nos próximos módulos, nós falaremos sobre os outros das duas coisas que precisamos para que aconteça cárie ou inflamação de gengiva. Nós vamos falar sobre os açúcares e também sobre o tempo. Nesse momento, eu só tenho que me despedir e dizer que foi muito bom estar com vocês. 99816640 é o nosso WhatsApp lá da Dental Clínica, que está completamente acessível para você fazer perguntas sempre que você quiser ou entrar em contato conosco para tirar suas dúvidas ou marcar uma consulta conosco. Dental Clínica, você conhece, você confia. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.